Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Anco Brasil Podcast. Aqui é o melhor lugar para praticar português e para conhecer um pouco mais sobre esse mundo chamado Brasil. O link para a transcrição dessa entrevista está aqui na descrição do episódio. Pessoal, hoje eu vou conversar com a Leca. A Leca é atriz e professora de português para estrangeiros. E hoje ela vai contar um pouco da história dela para a gente. Leca, seja bem-vinda! Conta um pouco da sua história, por favor. Oi, meu amigo! Finalmente deu certo da gente se ver fazer aí a entrevista, né? Faz tempo Verdade. que a gente planeja e agora estou aqui, de corpo e alma. Isso aí, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de onde você esteja no mundo. Isso aí. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Leca. Você é atriz, você é professora de português para estrangeiros. Como que tudo começou assim na sua vida? Passa Qual assim para a parte? gente. A parte de atriz ou de professor? Então, primeiro, eu queria saber um pouquinho a respeito da sua carreira de atriz. E aí depois a gente conversa sobre como foi essa transição até a sua carreira de professora de português para estrangeiros. Ah, Como beleza. que como que entrou na sua vida essa questão da atuação? Foi bem que entrou na minha vida mesmo. Eu morei no Canadá e eu sempre tive interesse em ser atriz, sempre gostei muito de encenação, sempre tive um sonho de estar nos palcos e também de estar nas TVs e aparecer em séries. E no Canadá eu tive a oportunidade de estender minha estadia, né? E aproveitar um curso numa faculdade de film acting, que é voltado para atuação em filmes. Então foi Uhum. aí que começou a minha jornada. Morei 6 anos no Canadá, eu tive agentes, né? Então eu ia para audições, testes, né, de elenco. E aí eu aproveitei, foram 4 anos trabalhando no mercado artístico em Vancouver. Trabalhei em várias séries, como Arrow, Supernatural, Once Upon a Time, várias, Flash, e todas essas séries do CW eu trabalhei praticamente e foi uma experiência enriquecedora para mim, para quem sempre gostou desse universo de filmes, Uhum. de séries poder estar ali num set de filmagem 15 horas com atores, opa, cachorro, atores que você admira e aprender ali a parte técnica. Olha o cachorro de novo. Não tem problema. Ele quer participar da entrevista. É, isso daí é um cachorro bilíngue, né? Fala português, até chinês, se duvidar, né? Ele tá, ele tá atuando. Mas Então, nem dá para ouvir, tranquilo. Nem dá para ouvir. Então, eu acabei tendo essa experiência. Você havia me perguntado sobre a minha descrição, né, do Instagram, a Uhum. professora morta na série Supernatural. Uhum. Eu fui convidada para participar de um episódio como garçonete e, na verdade, o roteiro não era para mim. Ele foi improvisado na hora que eles me viram na cena. Eles mudaram a cena do... Esqueci o nome do cara que ajuda na cozinha ali, amigo do Uhum. chefe. Esqueci, ajudante de cozinha. Sim. Ele morreria na cena, cairia, e cairia com vírus, com um prato de comida, com um copo. Só que eles viram a garçonete, eu, e pediram para eu fazer a cena que o ajudante de cozinha faria. Então, eu fiz a cena com o Mark Shepard, e ele passava, ele fazia assim, né, com o dedo dele. Dava um Uhum. estalo. E aí todo mundo morria. Só que os fregueses eram 7 pessoas, não tinha quase ninguém fazendo a cena, eram 7 figurantes. Eu fui elenco de apoio. E aí ele fazia assim, todo mundo morria, caía com a cabeça assim, pá, no prato. E eu, né, fina, andando lá com a bandeja.
Caí no chão, com o prato, com a comida, com o garfo, com a faca, fiquei morta no chão. Aham. O Mark Shepard caminhava por mim, nossa, dava um medo dele pisar naquela faca, naquele garfo e vir na minha cara. Deve ter sido uma experiência incrível para você, né? E o que você foi fazer no Canadá? Tá, Por isso quê? foi aprender inglês. Legal. Então, eu fui Você... aprender inglês, fui para uma escola de inglês e depois disso, né, eu quis ter uma experiência no mercado de trabalho lá. Então, foi Uhum. aprender o inglês e a cultura, né? Que Enfim. legal. Então você, ó, eu sempre falo isso para os meus amigos, para os meus alunos, que você, quando decide estudar um idioma novo, você, a quantidade de oportunidades que isso pode te trazer, você nem imagina, né? Então você Nossa! foi para o Canadá estudar inglês Uhum. e acabou como atriz, sabe? Por causa do inglês. Mas foi. E foi a justificativa que eu dei para o meu pai. Meu pai nunca apoiou essa história de fazer curso de artes cênicas. Então, a justificativa que eu dei, e que valeu a pena também, foi que caso eu não seguisse carreira ou não desse certo, eu ia ficar fluente no inglês. E foi exatamente isso que aconteceu. Não é que eu não segui carreira, eu faço ainda esporadicamente trabalhos artísticos. Mas o Uhum, meu mundo se transformou depois que eu aprendi a língua, sabe? Eu uhum, comecei a dar aulas de inglês e hoje eu dou aulas de português porque eu falo inglês fluente e com isso eu perfeito. consigo me comunicar muito bem com os meus alunos e passar todas as ferramentas necessárias do oposto do que eu sofri para aprender inglês, o que eles sofrem para aprender português, sabe? Então, Perfeito. E Leca, como que se deu essa transição da sua carreira de atriz até começar a dar aula de português para estrangeiros? Como foi que foi isso? bruscamente. Foi assim, ó, pandemia 2020. Pandemia. Uma atriz morando em São Paulo, tentando ser conhecida, fazer o seu nome. Você lá, Uhum, é aquela saga de São Paulo. Você tá no Rio de Janeiro, é a cidade dos uhum. atores também. Então, você sabe como que é a vibe, né? E veio a pandemia, fechou tudo, não tinha trabalho, não tinha nada para fazer. Tinha alugado um apartamento, inclusive, em São Paulo, perdi mó grana, que devolvi o apartamento. E voltei para minha casa e tinha nada para fazer. Daí eu comecei a pensar, né? O que eu farei da vida? Aí Uhum. comecei a estudar algumas coisas online. Tinha feito um networking muito interessante em São Paulo, que hoje é meu sócio João. Ele é o fundador da Rock Academy, né? Eu entro como cofundadora, que é a minha escola de idiomas. Uhum. E eu comecei a ensinar inglês para brasileiros. Eu Certo. comecei a aprender o mecanismo de ensinar, aprender como ser professora. Eu nunca estudei para ser professora, mas eu aprendi como aluna e ensinando depois pessoas conhecidas. Eu comecei, o João já era professor, ele me deu uma mentoria também, sabe? Então eu tive um treinamento por trás. Aí eu pensei, por que não ensinar estrangeiros? Eu não lembro. Eu acho que uma das minhas ex-colegas de trabalho me disse que estava interessada em fazer português, aula de português. E ela foi uma Uhum. das minhas primeiras alunas. Aí eu falei, caramba, é muito fácil transicionar de inglês para o português e ensinar o português para o estrangeiro. Para Uhum. quem quer aprender o português falado, né? Não um foco em gramática, em escrita. Não, Perfeito. não. A fala mesmo, se comunicar e conseguir vir para o Brasil, aprender a Uhum. nossa cultura, fazer amizades, conversa do dia a dia, né? O guia de sobrevivência. Então, Uhum. comecei a dar aula para algumas pessoas e me apeguei. E daí agora eu tenho um networking muito grande de alunos, comecei meu Instagram, mas tudo começou de fato, né, virar professora na pandemia. Que legal. Então, atualmente, o seu trabalho principal é dar aulas de português para estrangeiro, através dos seus projetos, né? Que você vai Isso. falar para a gente no final. Que legal, Leca. E aí, com relação à sua carreira de atriz, você pretende retomar? O que você pretende fazer com ela?
Ela continua aqui, tá na minha essência. Eu Pois é, aplico, eu aplico essas ferramentas nos meus vídeos do YouTube. legal, legal. Então, é uma coisa que você carrega com você nos vídeos do YouTube, nas suas aulas, inclusive, né? Sim, Eu eu acredito faço que. atividades de atores para os meus alunos. Porque nada mais é do que aprender um personagem é memorização. Aprender uma língua é memorização. Então, eu Uhum, uso várias técnicas que eu aprendi no meu college de atuação, de improviso, que são muito úteis para aprender uma língua. legal. E você se vê fazendo uma série de novo, um filme? Como Olha, que para você vê ser esse futuro? sincera, hoje em dia eu gosto mais da parte comercial, tipo propaganda ou institucional. Eu gostaria muito. Agora, fazer uma série, uma novela, acredito que depende muito da proposta e do personagem. Porque realmente hoje em dia eu me vejo mais nessa parte empreendedora, talvez fazer meu próprio curta, algo assim, mas eu continuo com agências, eu tenho agências de São Paulo. Uhum, Então, às vezes, eu faço alguns testes para comerciais, a maioria deles. E também eu fiz um comercial ano passado, que estava meio que com pandemia ainda, foi ano passado. E eu fiz um comercial, foi pôster na cidade de Campinas, da cidade que eu fiz, e também fui a cara no vídeo institucional para eles, foi bem bacana, assim. Eles fizeram pequenos clipes para o TikTok, eu fui a única atriz, eu fui a atriz principal. Então eu faço alguns legal. trabalhos agora, quando eles realmente são algo que eu acho interessante. Eu Entendi, Léo. dar o meu tempo, né, por aquele clipe comercial, caos, o que seja, né? Então é uma Tem que troca. valer, tem que valer a pena. Leca, muito legal a sua história, a sua transição de Loucura. atriz para professora, muito interessante. Então, olha, eu queria agradecer por essa conversa, pelo seu tempo, tá bom? Deixe o seu recado final para o pessoal e como que eles podem fazer para te encontrar nas suas mídias. Fala para gente, por favor. Bom, primeiramente, pessoal, essa jornada de descobrir uma nova língua, aprender outra cultura, realmente abre a sua mente de uma forma que não tem mais volta. Então, continuem na sua caminhada aí, no seu aprendizado diário de português. Acompanhe o Uncle, ele posta muito conteúdo bacana, eu sei porque eu Uhum. sigo ele, ele me segue e a gente se segue. E também, pessoal, escutem músicas, vejam séries. Entenda? E tem uma imersão na língua, não somente com os professores, mas fora também da sala de aula, né? Aprendam com outras formas. O podcast que ele faz é muito bacana, porque traz assuntos diferentes, pessoas diferentes. Isso é muito legal e enriquecedor. E se vocês tiverem interesse em conhecer mais do jeito que eu ensino a minha metodologia, pode seguir o meu Instagram, que é Português with Leca, bem simples, né? E também o meu YouTube, que eu acho que é igual, Português with Leca. Eu vou verificar e a gente pode colocar ali para eles, né? Deixar marcado. Pode. Mas eu acho que é Depois igual, você. Português with Leca. Tranquilo. Depois você me passa que eu coloco aqui na descrição do vídeo. Bem Eu falo tranquilo. rápido, gente. Comentem aí se eu falei rápido. Eu acho que deu para entender bem, cara. Você fala bem pra caramba, boa dicção. E é isso, Leca. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada a você, Bari, Bari, meu amigo. Valeu. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que esteja estudando português ou com alguém que também seja apaixonado pela cultura brasileira. Até a próxima. Tchau, Valeu! bye.